Neste momento, nós damos início ao primeiro painel do dia, que traz como tema a comunicação em nossa vida. Nós convidamos para compor o palco, como mediador dos trabalhos deste painel, o pastor Ilmar Kannenberg, presidente do Conselho de Administração das Faculdades Este, em São Leopoldo. E os nossos painelistas, Eduardo Dias, advogado e empresário da construção civil, e Caroline Jäger, jornalista e roteirista de documentários, para falar sobre comunicação na família. Jaime Lorandi, diretor da Plásticos Itália Limitada, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Também coordenador e professor da disciplina Empreendedorismo Cristão na Universidade de Caxias do Sul, presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho e diretor da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Jaime Lorandi falará sobre comunicação nas empresas. Também convidamos para compor o painel Tiago Albrecht. Tiago Albrecht é pastor luterano, radialista e coordenador da rádio Cristo para Todos. Vai nos falar sobre comunicação na sociedade. E convidamos também Renato Ferreira Machado. Renato Machado é doutor em teologia pelo programa de pós-graduação da Faculdades Este, na área de concentração de religião e educação, com pesquisa sobre teologia e cultura pop, e vai nos falar sobre comunicação na comunidade. Cada palestrante terá em torno de 15 minutos para a sua apresentação. Ao final, teremos um espaço para questionamentos. E de imediato nós passamos a palavra ao mediador dos trabalhos, pastor Ilmar Kannenberg, para conduzir este painel. Boa tarde. Eu estou muito feliz em poder voltar à DCE, desta vez não como assessor religioso, mas como mediador deste painel, cujo tema me honra em especial. Eu quero agradecer ao meu presidente D'Amico em ter insistido para que eu pudesse estar aqui hoje. Estive aqui ontem e fiquei encantado com as palestras, especialmente pela leitura crítica dos meios de comunicação. E hoje encontramos já como introdução gente com ideias novas. E nós queremos, dentro deste absolutamente novo que vem aí, e que já está aí, e daquilo que nós temos de mais precioso, falar sobre comunicação na nossa vida. Eu quero, não sei se nós tivemos todos a possibilidade de ouvir a palestra ontem, do palestrante que falou sobre os jovens, nossos líderes daqui a 10, 15 anos, e seus hábitos, seus anseios e suas possibilidades. Então, nós que somos de uma geração, com exceções aqui, nós estamos curiosos para sabermos mais deste tema que nós vamos abordar neste painel, que é justamente comunicação em nossa vida. E para os cristãos, a comunicação não é apenas uma coisa da vida. Ela é, na minha concepção, no meu conceito de comunicação, efetivamente a própria vida. Sem comunicação, não há vida plena. Agora, depende muito da forma, do jeito desta comunicação. Depois eu aprofundo isso um pouco mais no final. Vamos ouvir os nossos painelistas, começando então com o Eduardo. Eduardo, bem-vindo mais uma vez. Por favor, a palavra é sua, o microfone deve estar ao seu lado aí. Fique à vontade. Vocês vão falar, eu brinquei quando eu os conheci, como eu trabalho em rádio,
e FM. Eu perguntei se os dois iriam falar em estéreo, canal direito, canal esquerdo, mas eles vão ser agradáveis a nós falar um após o outro. Esse é o seu microfone. Por favor, Caroline, fique à vontade. Alô? É mais ou menos em estéreo. Dueto. Pastor Mar, uma alegria estarmos compartilhando o painel com o Jaime, com os amigos convidados. Uma graça de Deus estarmos compartilhando mais uma vez este momento de reflexão, de aprofundamento e de crescimento. A nós coube refletir um pouco sobre a comunicação na família. Comunicação é vida. Comunicação pelos valores. Esta estrutura familiar tão manuseada hoje, tão impactada por grandes transformações, tendências de pensamento e de novas formas de comportamento. Qual o nosso valor por excelência? Qual o nosso maior valor? Qual o bem, valor, bem supremo? É a primeira pergunta. Qual o nosso maior valor? Já que nós vamos abordar a questão familiar pelos valores. Deus é, para nós, o maior valor, o bem supremo. Então é nesta ótica dos valores que nós vamos pensar um pouco sobre a família. E este Deus, Pai, Criador, Senhor do universo, Ele nos é apresentado como amor. Deus é amor, nos dizia o discípulo amado São João. E este amor, então, é, uma vez presente no nosso coração, o sentido da nossa vida em família. Passa a ser a missão de cada um de nós viver na família o amor. Deus comunicou-se a si mesmo, por seu Filho Jesus à humanidade, através de uma família. Esta foi a vontade e o plano de Deus. Um pai, com um papel de pai bem claro, uma mãe, com um papel de mãe bem claro, um pai, homem justo, religioso, trabalhador, que conhecia a palavra de Deus, que conduziu a sua família protegendo seu filho, para lá, para cá, caminhando, cuidando. Maria cuidava a casa, dos afazeres, solidária, ouviu a Deus, o seu sim, acompanhou o Filho de Deus do princípio à cruz. Esta é a nossa escola de amor. Esta é a nossa escola de amor. Há quem diga que não existe uma escola, uma formação possível para amar e ser amado. Ensinar a amar e ensinar a ser amado. Conhece-se um pouco a família de Nazaré? Examina-se tudo que está dito, escrito com relação a ela? Esta família nos fala o tempo todo. Esta é fonte
deformação para o valor amor. O pai, a mãe e o filho. Desta outra família, nós vamos falar um pouquinho, que é a nossa família. Eduardo, Caroline, Érico, o filho mais velho, barbudinho ali, Bernardo, filho do meio, e Laura. Na família se constrói, pelo menos em relação ao valor maior, ao bem maior, duas respostas. Respostas que Jesus perguntou a Pedro e que pergunta a todos nós, a cada dia, nas suas vidas, nas nossas famílias. Quem sou eu para ti? Quem sou eu para ti? Se nós construirmos resposta para isso na nossa família, tende a andar melhor. Pedro, tu me amas? Padre Martinho, tu me amas? Jaime, tu me amas? Essa pergunta para cada um de nós, para os nossos filhos, dentro da nossa casa. Mas de que amor nós estamos falando? Será que o conceito de amor, será que a realidade do amor está efetivamente clara, presente? Qual o conceito de amor? Se nós reunirmos um grupo, pastor Ilmar, e fizermos esta pergunta, arriscamos ouvir respostas bem distintas. Sentimento, curtição, paixão, depende da faixa etária, aí vai entrar uma série de elementos. De que amor nós estamos falando? Existe amor sem paciência? Existe amor sem bondade? Existe amor invejoso? Existe amor que faz do orgulho o seu carro-chefe? Existe amor arrogante, escandaloso? Aquele que busca dia a dia o seu interesse em detrimento dos outros? De que amor nós estamos falando? Será que na nossa convivência, do trabalho, da família, com os filhos, nós estamos trabalhando com um pouco mais de profundidade esta realidade, o que é amor? Existe um amor que se irrita? Um pouquinho sim, né? Dentro. Que guarda rancor, que não se alegra com a injustiça? Ele tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Simplificando, como Jesus fazia, o amor é dedicar a sua vida a fazer o outro feliz. Este amor presente no plano de Deus para cada um de nós, porque Ele nos ama, Ele é Pai, e para a nossa família, este não acaba. Este é eterno. Este é um plano de vida que se comunica com a eternidade e a felicidade que todos nós almejamos, buscamos e lutamos. Qual o valor maior da nossa vida? Eu faço aqui, então, agora entre parênteses da maternidade. Talvez melhor dizendo, do dia a dia da comunicação na família. Família é o berço da comunicação e da alteridade. Amar é sair de si e encontrar o outro. Perceber, sentir, colocar-se no lugar do outro. Comunicação em família é o diálogo do amor. Palavras, abraço, beijo, carinho, gesto, presença. De tudo um pouco.
Até porque um grande amor não precisa de muitas palavras. Mas essa comunicação precisa de tempo e espaço para acontecer. O espaço é a nossa casa, outros lugares que convivemos, é também o colégio das crianças, onde também nos envolvemos participando. Estamos comunicando. A educação e a formação é sempre um todo, é sempre integral. Comunicação na família é ouvir e falar. Este é meu filho amado, ouvi-o. Assim ouvimos a voz de Deus no batismo de Jesus. Ouvir palavras, sorrisos, choros e silêncios. Assim como se aprende a falar, balbuciar as primeiras palavras, também se deve aprender a silenciar na família. Fazemos isso lá em casa. Fazer silêncio, respeitar o silêncio, entender o silêncio. O silêncio comunica, apazigua, repousa, cura, consola, renova as forças, beneficia o pensamento. Às vezes é não falar, às vezes é desligar a televisão, é deixar o celular de lado, simplesmente para privilegiar outros momentos. No silêncio está o princípio da oração. Comunicação na família é rezar. Por que me preocupar? A mim cabe pensar em Deus e a Deus pensar em mim. A oração é o ato que coloca as forças do céu à disposição dos seres humanos. Ensinamos nossos filhos a rezar sempre, desde pequenos. Antes das refeições, antes do dia começar, no final do dia, antes de dormir. Eles me veem rezando, eles me veem lendo a Bíblia. Vamos à missa com os 3 desde bebezinhos. É uma obrigação dos pais comunicarem aos filhos sobre a espiritualidade como uma dimensão humana. E eles poderão contar com Deus nas suas vidas. E isso faz uma diferença enorme para a vida deles. Como diz São Francisco, pregue o Evangelho. Se necessário, utilize palavras. Ontem nós ouvimos a questão do celular, né? Não se senta com o celular na mesa. Não se senta. Não se fica olhando o celular no almoço, na janta. E o celular, mais ou menos assim, gente, numa boa. Eu pelo menos, passo uma vez. Passo uma segunda vez. Se o intervalo entre uma e outra for X tempo, uma terceira, eu não passo com o celular na mão deles. Tchê, baixa o celular agora. Vamos fazer outra coisa. Então, o mundo remoto é inesgotável. E o mundo de casa? E o que a gente tem que saber, olho no olho, e o que a presença é de insubstituível. Deus, para nos amar plenamente, mandou o seu Filho presencialmente. E tem situações em que se está delegando formação, companhia, afeto, remotamente. Não tem condições. Participação na escola, família e escola, é um binômio que não se separa na formação. Nós acreditamos muito nisso, investimos nisso há anos, porque participamos da escola dos nossos filhos. Presidimos lá a Associação de Pais e Mestres durante 4 anos, com este sentido, porque um filho passa mais tempo na escola, muitas vezes, não é, Padre Martinho, do Colégio Anchieta, do que dentro de casa.
Há uma alegria muito grande de um filho ver o pai presente na escola. Mesmo que não seja dito. Pelos frutos os conhecereis. Mateus. Se ama aquilo que se conhece, sem tempo, sem ouvir, sem falar, sem acompanhar o jogo, de um, de outro, sem sentar para ver como é que está o andamento do colégio, dos relacionamentos, sem ir pegar antes da festa, depois da festa, sem ver o que comeu ou o que bebeu, não no sentido de prensar ou de, enfim, mas no sentido do cuidado e do interesse, não acredito que funcione. Intimidade, cumplicidade, confiança, segurança, felicidade. Esta é a nossa luta de toda e qualquer família, de qualquer idade, em qualquer faixa etária. Nós lutamos para estarmos com Deus, em amor, nos nossos relacionamentos domésticos, caseiros. Jesus diz: mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ouvem. Comunicação. Como a gente, na família, está ouvindo a palavra de Deus? Se não é o pai ou a mãe que trazem para dentro de casa alguma presença da palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué. Esta é a felicidade, a realização da família, do amor para cada um de nós. A nossa grande graça na vida. Obrigado. Muito obrigado. Eu peço a gentileza, quem tiver perguntas, que as anote, que no final nós vamos trocar, temos um tempo para perguntas, para opiniões, reações, inclusive. Muito obrigado. Pela palavra final, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, Jaime Lorandi. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço ao meu amigo D'Amico, né, aos pastores também, ao Renato, né, ao Eduardo e a Caroline, cumprimentar a todos. E eu geralmente costumo dar 5 horas, mais ou menos, de fala, e aí, então, deram 15 minutos, eu vou tentar, então, resumir tudo isso. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou ficar aqui de pé, porque se eu ficar aqui sentado, vai começar a tremer a perna por nervosismo, então eu fico aqui, ela fica escondida e vocês não enxergam, certo? Então esse é o objetivo de estar aqui. Muito bem, eu fui incumbido de falar sobre como acontece o processo de comunicação na nossa vida cotidiana e como podemos torná-la instrumentos de promoção na verdade, da justiça e na caridade na empresa. Bom, primeiramente, para nós, a transmissão, a comunicação, ela se passa por falar de valores. Dentro de uma empresa, muitas vezes se fala que a comunicação é o diálogo entre as pessoas para as coisas técnicas, para as coisas comerciais, para os processos produtivos, isso também é comunicação. Mas
eu vou usar mais um depoimento daquilo que é praticado na empresa, onde além dessa comunicação formal, nós também temos uma outra comunicação, que é a comunicação dos valores humanos, que é os valores éticos, existenciais, para que todos deem um sentido à sua vida e fazer com que aquilo que eles fazem na empresa também seja coerente com aquilo que se quer da vida. Então eu vou fazer o seguinte, eu peguei um filme, um vídeo da empresa que a gente apresenta para clientes, para funcionários, e eu vou, neste vídeo, comunicando a vocês o que nós fizemos em termos de comunicação de valores. Então, como se diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, então, ao invés de eu falar 1 milhão de palavras, eu vou tentar falar 15 minutos de imagens. Ok? Então, Pablo, por favor. Criar, inovar, construir, desenvolver soluções criativas para a proteção e a valorização da marca dos nossos clientes. Valorizar o que é mais importante, as pessoas. Tornar o mundo um lugar melhor. Qualidade e inovação são características que sempre estiveram presentes na história da Plásticos Itália, desde a sua fundação. Valorizar as pessoas e tornar um mundo melhor é um meio de comunicação. Qualidade e inovação, valorizando a dignidade das pessoas. Comunicamos estes valores através de palestras e divulgações constantes, conceituando claramente para todos o que vem a ser valor, o que é a dignidade humana, o que é a verdade, a justiça, a caridade, a ética, a moral, o bem comum, a solidariedade. Para nós, muitas vezes, esses conceitos são comuns, mas nós temos que mostrar isso também para as pessoas que nos cercam. Então, como somos cristãos e temos uma doutrina social muito bem embasada, é exatamente nessa doutrina que nós transmitimos, nós nos comunicamos com todas as pessoas envolvidas na empresa. São esses valores que para nós é a comunicação mais importante que nós temos. Pode continuar. Tudo começou com um sonho. Eu e a Cleusa, recém-casados, a gente fez um plano de vida. O que vamos fazer na nossa vida? Então, naquele tempo, isso foi lá em 1988, nós chegamos à conclusão de que nós queríamos ser donos do nosso negócio. Tínhamos uma pequena distribuidora de matéria-prima plástica e as nossas principais habilidades eram exatamente no setor plástico. Então a gente optou em montar uma indústria. Então isso aconteceu em 1990. Nós incentivamos as pessoas a fazerem um planejamento de vida através dos sonhos de cada um. Cada funcionário, cada colaborador, a gente ensina. Tanto que quando contratamos pessoas, a primeira pergunta que eu incentivo o RH a fazer é perguntar para as pessoas, quais são teus sonhos? Porque a partir daí a gente consegue transmitir um significado da vida. Então, nesse filme que a gente mostra para todo mundo, é um exemplo para a gente mostrar, olha, os donos dessa empresa tiveram um sonho. Né? Então, é o nosso exemplo de incentivar as pessoas a iniciar um projeto de vida através dos sonhos de cada um. Em um pequeno galpão com 100 metros quadrados. Porém, em 1991, com a necessidade de expandir os negócios e o crescimento do empreendimento, a Plásticos Itália mudou-se para um pavilhão de 400 metros quadrados. No ano 2000, com a crescente demanda de seus produtos, a fábrica mudou-se para um pavilhão de 2.800 metros quadrados.
Em 2003, adquiriu uma usina de reciclagem. 2007 foi um ano marcado pelo compromisso com o crescimento. A Plásticos Itália investiu em um terreno com 60 mil metros quadrados. Atualmente, a Plásticos Itália está em uma área construída de 7.500 metros quadrados e com capacidade produtiva de 500 toneladas por mês. A empresa, que no ano de 1990 era apenas um sonho, está agora situada em Farroupilha, Rio Grande do Sul, e possui uma ampla linha de produtos que proporcionam a proteção e a valorização da marca de seus clientes. Com isso, a gente mostra para as pessoas, através do exemplo, o crescimento e a ampliação dos sonhos que nós tivemos. E aí a gente começa a jogar que o principal valor que colocamos é a satisfação do cliente e a valorização das pessoas. Então o sonho, ele tem uma base de valores. Então também incentivamos as pessoas a isso, a terem uma base de valores nos seus sonhos. Os investimentos Fabril e Tecnológico da Plásticos Itália visam levar aos clientes o que há de melhor em tecnologia e qualidade dos produtos e serviços. Os investimentos que nós fizemos dentro da nossa empresa, eles são sempre feitos com um planejamento estratégico que nós fizemos anualmente. Nós reunimos os gerentes e os supervisores, elaboramos o planejamento, damos as metas, mostramos a quantidade de investimentos que a gente pretende fazer e depois a gente repassa e comunica a todos os funcionários da empresa através de quadro de indicadores que nós vamos ver mais adiante. Ou seja, nós também comunicamos o futuro que a gente planeja para a empresa dentro do ano e até mesmo planejamentos de maior longo prazo, 3, 4, 5 anos, para eles também entenderem que eles terão uma esperança de crescimento dentro da empresa, porque a gente mostra que o nosso desejo é fazer a empresa crescer, e eles também. A Plásticos Itália possui certificação ISO 9001 e treina com regularidade seus colaboradores. Os treinamentos, aqui é o nosso auditório, cabe 80 pessoas, e a média do nosso setor é em torno de 6 horas de treinamento por mês, por colaborador. Nós treinamos 14 horas. A gente chama de treinamento, mas na realidade ali nós estamos fazendo um feedback constante com eles, onde a gente recebe as informações, trocamos as informações,
E essa parte do auditório é onde a gente faz o treinamento técnico. Depois eu vou mostrar um outro lugar onde a gente faz um outro tipo de comunicação. Através de sua gestão baseada em indicadores de qualidade e pesquisa de satisfação. Aqui vocês viram um organograma. Então, nesse organograma, a gente comunica exatamente a responsabilidade de cada um. Nós deixamos bem claro que o organograma não é para dizer quem manda mais. Pelo contrário, é para mostrar quem tem mais responsabilidades dentro da empresa. Então, assim, eles vão entendendo todo um processo de disciplina, um processo de respeito, e sabem se localizar dentro da empresa, quem são os seus superiores, quem é o superior de quem, a quem responde quem. Então, com isso, não ficam tão perdidos no processo. Esse é o organograma. Esse outro quadro, que é o quadro de indicadores, ali é que nós colocamos o nosso planejamento estratégico, comunicamos para eles, e mensalmente nós vamos atualizando os setores que atingem as metas, os que não atingem as metas que a gente se propôs, né? O que falta, e se houver alguma mudança, nós sempre vamos comunicando ali, para não ficar só na palavra. Uma reunião é uma coisa, mas ali nesse quadro de indicadores nós também comunicamos. E no lado nós temos os indicadores da qualidade, onde quando a gente recebe elogios dos nossos clientes, a gente afixa ali, e quando a gente comete erros, comete uma falha nos produtos, na entrega, também comunicamos, olha, falhamos aqui. Então, eles vão entendendo a importância deles na própria elaboração da qualidade dentro da empresa. Pode continuar. Com seus clientes, busca melhoria contínua de processos e desenvolvimento de produtos. Com uma logística bem planejada, a Plásticos Idália entrega seus produtos e serviços em diversas cidades da região sul do Brasil, pois a organização conta com um ponto-chave de transbordo de cargas e armazenamento de produtos, que é um exemplo no método de distribuição. Todo esse comprometimento levou a Plásticos Idália a conquistar clientes em diversos estados do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O respeito pela natureza e pelo meio ambiente fica evidente na estrutura da Plásticos Idália, em sua atuação na captação da chuva, onde por meio de tratamentos serve para a regra de jardins, processos industriais e sanitários, minimizando a utilização da água disponibilizada pela rede pública. A empresa busca a constante redução de seus resíduos, destinando-os de forma ambientalmente correta. Cria oportunidade sempre. Busca o bem-estar de seus funcionários e proporcionar condições adequadas de trabalho em um ambiente bem pensado. Nós trabalhamos na empresa a 4 dimensões. As 3 dimensões da sustentabilidade, que é a parte econômica, a parte social e a parte ambiental. Mas também trabalhamos a parte espiritual. Então, nós construímos uma capela. Essa capela, primeiramente, a gente cede para a comunidade. E a comunidade reza missas todos os sábados, às 16h. E também fizemos celebrações, inclusive ecumênicas, neste local, porque ali simboliza um respeito humano e divino. Então, nessa capela, ali nós falamos de valores espirituais, de valores morais e de valores cívicos. Então, além das missas e dos cultos que se realiza, então, quando existe alguma coisa imoral dentro da empresa, tipo assim, houve um roubo,
Então, nós não vamos revistar ninguém. A gente reúne e eu transmito os valores da honestidade. Eu transmito que, a primeira coisa que eu digo, vocês todos são honestos. Eu confio em vocês, mas tem um roubo. Então, quem é que vai inibir o roubo? É os honestos. Quem é honesto aqui tem a responsabilidade, né, de orientar ou pedir para os desonestos irem embora. Então, vocês, não apareceu bem aqui, mas a empresa não tem guarda, não tem cerca, não tem portão. Trabalhamos 24 horas por dia. Os trabalhadores vêm e vão, carregam suas sacolas. Nós não damos falta de coisas que geralmente acontecem nas empresas, justamente por causa desses valores morais que se transmite. E também eu uso a capela, por exemplo, para transmitir valores religiosos, quando se tem um feriado. Então eu reúno as pessoas e explico, tipo, o Natal, o Ano Novo, a Paixão de Cristo, a Páscoa. Nós temos lá o feriado de Nossa Senhora de Caravaggio, então eu explico o porquê desse feriado, o que acontece, o 7 de setembro, a proclamação da República. Então, esses atos morais e cívicos e espirituais é feito ali. Então, eles sabem, bom, se é na capela, é porque vai vir alguma coisa para a formação do caráter. Se é no auditório, é para vir alguma coisa para a formação da parte técnica, da parte empresarial. Então, em cima disso, né, nós temos essas dimensões colocadas nesses dois ambientes. Pode continuar. Com o objetivo de aproximar empresa e cliente, em 2013 foi criado o programa Portas Abertas, que traz o cliente para dentro da empresa, conhecendo os processos e a estrutura, e ao final participando de uma confraternização do salão de festas. Nós temos um salão de festas e um programa que a gente atrai o cliente para dentro da empresa. Então, a gente tem uma comunicação com o cliente também, onde, além de conhecer a empresa, a gente transmite para o cliente os valores que passamos, onde a maioria ficam até encantado, porque uma empresa que tem uma capela. Bom, mesmo que algumas pessoas não tenham uma crença religiosa, eu sempre ouvi elogios dizendo assim, essa capela, essa espiritualidade, ela também constrói uma harmonia melhor, né? E além disso temos o lado social. Então esse salão de festas, os nossos funcionários também usam, fazem suas celebrações festivas. Nós já tivemos, por exemplo, na empresa 3 batismos. Então, o batismo foi feito na capela e depois o funcionário, com os seus familiares e seu filho, comemoraram ali no salão de festas. Pode continuar, papai. Todos nós temos que ter um sentido para as nossas vidas. E isso a gente encontra na filosofia, que quer dizer amor à sabedoria. A nossa empresa procura, pelo menos, dar um norte de filosofia para as pessoas que aqui estão. Então nós definimos o seguinte, que a nossa filosofia nós estamos aqui para nós sermos felizes, com visão de crescimento, amando a Deus e ao próximo, sendo úteis, sendo justos e construindo a paz. Muitas vezes eu digo, uma morte é certa, ser feliz é o que nos resta. Esta é a nossa filosofia. Atender às expectativas dos clientes. Melhorar continuamente a qualidade. Agir com ética e comprometimento. Respeitar e desenvolver pessoas. São os compromissos que determinam o nosso caminho e orientam nossas responsabilidades.
Estamos aqui para sermos felizes, com visão de crescimento, amando a Deus e ao próximo, sendo úteis, sendo justos, construindo a paz. Esta é a frase que está escrita na entrada da empresa, onde a gente deixa bem claro. Se tem algumas pessoas que acreditam que Deus não existe ou não acreditam em Deus, todo o resto vale. E para quem acredita em Deus, tem que amar Deus, senão não vale a fé. É uma fé vã. Então, em cima desses princípios, é que nós vamos comunicando todos os valores. Então, esses valores, né, ou seja, nós pregamos uma ética, pregamos uma honestidade, não temos guardas nem portões, como eu já expliquei anteriormente. Muitos colaboradores moram no entorno da empresa e eles cuidam da empresa como se fosse deles. E a própria comunidade usufrui da empresa e tem orgulho de tê-la no bairro. Então, eles também ajudam a cuidar. Então, é assim que acontece o processo de comunicação na nossa vida cotidiana ali na empresa e tornamos instrumentos de promoção da verdade e da justiça. Muito obrigado. Muito obrigado, Jaime Lorandi. Nós voltamos depois com perguntas de informação e complemento. Obrigado. Tiago, é a tua vez. Tiago, comunicador. Tiago, comunicador. Tenha a bondade, a palavra é sua. Obrigado, senhor Ilmar. Assim. Uma boa tarde aos queridos colegas aí de painel. Boa tarde a todos vocês. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar participando desse fórum. Eu venho representar a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e trago a cada um de vocês a saudação de nosso presidente, o reverendo Egon Koperek, que é o nosso presidente nacional, e trago também a saudação da minha chefe, né, a senhora Aline Koller, nossa vice-presidente nacional de comunicação, que fora convidada para estar aqui, não podendo estar presente, o chefe manda e o peão obedece, não, estou brincando. Ela envia então a minha pessoa para representar a igreja e para acolher esse tema que foi expresso, foi passado para cada um de nós nas mais variadas vertentes. Eu sou pastor da igreja desde 2009, fui pastor no Amapá, fui pastor em Curitiba, e há 2 anos, então, estou aqui em Porto Alegre, atualmente trabalhando com um projeto, é uma web rádio, Rádio Cristo para Todos. Se você digitar lá na loja do seu aplicativo Rádio Cristo para Todos, ou então o IELB, você consegue baixar o aplicativo. E também sou já radialista há bastante tempo e sou narrador esportivo também. No momento eu narro futebol para uma web rádio também. Então, eu gosto de falar, né? Seja do púlpito, seja ao microfone, a gente gosta de falar. Como são apenas 15 minutos, e para não ficar maçante para vocês, e também para apenas a gente poder fomentar a discussão aqui, eu resolvi dividir, vamos dizer assim, didaticamente, o tema, e depois dos 2 pontos ali é o que me toca. O tema geral do painel, né, como acontece o processo de comunicação em nossa vida cotidiana e como podemos tornar um instrumento de promoção da verdade, da justiça e da caridade na sociedade. Então eu resolvi dividir em 2 partes. A primeira delas é como acontece o processo de comunicação em nossa vida cotidiana. Eu trouxe aqui, quem de vocês já fez faculdade de comunicação social, ou já é também do meio do rádio, da televisão, enfim. Temos aqui um comunicador com experiência na Alemanha, nas Europas, aí, então também pode me ajudar. Se eu falar alguma bobagem, me puxa as orelhas aí, tá? Nós temos um esquema de comunicação social que acho que todos vocês... Esse trem funciona. Por onde eu aponto para lá? Você vai passar ali para mim? Acho que travou, né? Mas é um esquema que
mesmo quem não é necessariamente da área de comunicação passou. Quem não é da área de comunicação já ouviu falar sobre esse esquema básico de comunicação, né? Emissor, mensagem, receptor. O código e o canal de comunicação. Então, isso ao longo dos tempos tem sido sistematizado, tem sido colocado como o processo mais básico para que a pessoa, o acadêmico de comunicação social do primeiro semestre, ou até mesmo quando as universidades, as escolas abrem as suas portas para esses momentos de visitação, isso é uma das primeiras coisas que lhe é exposto ao candidato da pessoa que está interessada. Mas, como as boas pesquisas não são aquelas que respondem tudo, mas são aquelas que levantam novas questões, esse modelo, obviamente, ele é questionado. Mas antes da questão, eu quero passar para um outro modelo que se fala em teorias de comunicação, que é a teoria hipodérmica de comunicação. Essa teoria ela foi desenvolvida mais ou menos nos anos 30 nos Estados Unidos. Lógico que aqui eu não estou dando uma aula, também não é muito a minha praia, mas é só para assim, trazer o creme de la creme, assim, o troço bem simplificado. Essa teoria hipodérmica é aquela que você pega e injeta uma mensagem no seu receptor e deu. Né? Você não se importa muito quem é o seu receptor, como é o seu receptor, você vai lá, aplica a mensagem de comunicação e pronto. Né? A derme é a nossa pele, então hipodérmica é como se fosse uma injeção. Pimba, eu descarreguei o meu conteúdo lá. Isso que foi desenvolvido também para a arte da guerra. Depois o Goebbels, lá do Adolf Hitler, também vai se utilizar disso aí para campanha, a famosa lavagem cerebral, assim por diante. Por que eu trago isso aqui, essa teoria hipodérmica? Porque ela permeia, basicamente, a comunicação de todas as denominações cristãs no Brasil e no mundo hoje. E como nós temos isso nas nossas denominações, a tendência é que nós a repliquemos nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, família, empresa. Depois o irmão Renato vai falar também sobre a comunidade. Mas a tendência é que a gente venha a replicar isso porque é aquilo que a gente recebe. O que eu quero dizer com isso? Sem entrar assim apenas para fomentar, para cutucar um pouco. As igrejas, e eu digo da minha, sou luterano, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a gente é treinado para a prédica, para o sermão, para falar, para comunicar. E nós ainda somos muito chatos, né? Alguns dizem que nós somos adoradores da letra, porque nós cremos na Bíblia inerrata. Todas as palavras que estão na Bíblia, nos 66 livros do cânone que Martinho Lutero lá, enfim, ajudou a fazer e tal, elas são verdadeiras. Né? Nós cremos na inspiração divina. Então, ainda mais você tem uma pressão, vamos dizer assim, no seminário, enfim, você precisa falar corretamente, você precisa escrever corretamente. Né? Você não pode colocar nenhuma palavra. Tanto que o rapaz, quando veste a alba, né, a batina pela primeira vez, ele treme mais. Lembra da primeira vez que você usou alba, né? Lá em 1960, mesmo? 1900 de outubro. Então, o estudante de teologia, ele treme mais que vara verde. Né? O próprio Martinho Lutero, se você vai estudar a história dele, ele tinha terror de... Quando ele foi rezar a primeira missa, ele deixou cair o vinho que estava no cálice, aí ele se ajoelha para lamber, porque era o sangue de Jesus, aquela coisa toda. Enfim, ele foi uma das piores estreias, assim, né? Pior que estreia de... Enfim. Então... eu que sou de uma vertente muito chata, então nós temos essa ênfase. Então, às vezes, a gente sobe no púlpito e não está nem aí se é no Amapá, se é em Curitiba, se é em Porto Alegre, se é em Brasília, se é no Japão, se é na China. Eu vou subir, vou injetar a minha mensagem nos meus paroquianos, nos congregados de minha igreja, e eu cumpri a missão de pregar a palavra. Às vezes, como eu falei, na família, não querendo entrar no painel dos outros colegas aí. Às vezes na família é assim, o pai, a mãe, o filho, a filha. Às vezes na empresa é assim, ainda bem lá que na Plásticos Itália é bem diferente. Depois na comunidade a gente vai ouvir o que o Renato tem a dizer. Então, esse é um modelo dos anos 30 que ainda persiste na maioria das igrejas. Porque...
Hoje existe um outro modelo que tem sido fomentado, e eu já vou passar a falar dele, até para não me enrolar muito. Hoje já se fala na era dos coenunciadores. Ou seja, esse esquema aqui, meus irmãos e minhas irmãs, isso aqui já era, ou não é mais bem assim, isso já está adaptado. O que é a era dos coenunciadores? Nesse momento, eu sou um enunciador, mas vocês também são enunciadores. Veja, não há nada de muito novo aqui. Se a gente for ver para Lutero, por exemplo, há uma tese de alguns teólogos, lógico luteranos, né, se puxa a brasa passada talvez, dizendo que Lutero é o pai das teorias modernas de comunicação, porque há 500 anos ele já pensava em tudo isso aqui. Lutero, por exemplo, tinha um logotipo, uma logomarca, que era a rosa de Lutero, né? Há 500 anos ele já tinha lá um brasão, um selo, um troço, que se você olha para cada pedaço daquilo lá, tem uma explicação. Bom, mas então Lutero, na tese de alguns teólogos, lá no século XVI, 1500 e pouco, já pensava nisso aqui. Quando ele estava traduzindo a Bíblia do latim para o alemão, ele pensava, como é que eu posso saber como é que lá a senhorazinha, o senhorzinho, o mineiro ferreiro e tal, vai entender o que eu estou traduzindo? Eu preciso de uma troca, de uma coenunciação. Então, nesse momento, nós aqui somos enunciadores e vocês são coenunciadores. Por quê? Não sei se esse treco tem luz vermelha. Será que tem? Eu falo meio assim porque eu sou paranaense, tá, gente? Vocês me desculpam. Aí, tem. Tá. Então, aqui o emissor, o receptor. Então, você está constantemente, comunicando. Olha só, eu sou aqui, o Tiago está aqui, vocês estão aqui. Então, o Tiago está comunicando, ele codifica uma mensagem, vocês estão decodificando. Aí entra o papel de vocês estão também construindo um tipo de comunicação a partir do que nós estamos falando aqui, vocês estão codificando e, de certa forma, vão devolver para nós. É evidentemente que não em tempo real agora. Mas certamente você está anotando, o Wilmar, só um pouquinho, Wilmar, só. O Wilmar aqui está coenunciando, olha o tanto que ele já anotou dos nossos painéis. Mais 5 só, obrigado, querida. Tá. Não era para falar, né? Tá. Desculpa, quebrei o protocolo. Tá, então, a gente está em uma era de coenunciadores, principalmente por causa daquilo que o nosso irmão que falou aqui no começo, o Ricardo Infantozzi, estava dizendo, de tecnologia e tal. Por exemplo, uma transmissão de futebol hoje. Antigamente, se falava assim, no rádio o ouvinte ouve. Na televisão, o telespectador assiste. Isso já não existe mais. Por exemplo, você vai escutar lá a Felicidade Gospel, de propriedade do querido Ilmar. Você vai escutar lá o programa, vai dizer assim, olha, mande a sua interatividade, mande o seu recado, zap zap tal, e-mail tal, sinal de fumaça. De alguma maneira, hoje você não ouve mais apenas o rádio, você se comunica com o rádio. Você está preso lá na ponte do Guaíba. Puxa vida, eu tenho que dar um jeito. Você vai postar no seu Twitter, ou você vai botar lá, @RDGaúcha, e a RD Gaúcha vai retweetar o seu tweet. Naquele exato momento você é um enunciador, um coenunciador do rádio. E aí vai estar lá o Escola e vai ler aqui, o Wilmar Kannenberg postou no Twitter que ele está preso na ponte do Guaíba com o içamento do vão móvel. Então hoje nós estamos na era de coenunciadores. Evidentemente que a teoria do coenunciamento ela é gigantesca. Eu estou só aqui dando alguns pitacos. E aí vem a segunda parte do nosso painel. Didaticamente, vocês lembram, eu falei que eu ia dividir uma primeira parte, desculpe, essa uma segunda parte. Como podemos torná-la instrumento de promoção da verdade, da justiça e da caridade na sociedade? Com o empoderamento. O que é empoderar em termos de comunicação? É você esquecer um pouco da teoria hipodérmica, onde você sobe no púlpito, você sobe na cátedra, você despeja a sua mensagem, em detrimento ou mudando para toda pessoa mais do que nunca é um emissor, isso é, tem algo a dizer, a comunicar, essa pessoa ela possui uma mensagem, ela é um co-enunciador. Por exemplo, o nosso vice-presidente de Ação Social, reverendo Ayrton Schroeder, ele conta sempre nas palestras dele um exemplo muito simples. Por exemplo, assim, quando a gente vai fazer uma campanha de doação de bolacha, ou biscoito, como diz no Rio de Janeiro,
Aí nós vamos pegar lá a Mirabel de Morango. Aí nós vamos levar lá na Vila Tronco. Aí nós vamos chegar lá. E aí as crianças vão olhar assim, meio desconfiadas, vão ficar desconfortáveis, vão comer um pedacinho só. Aí a gente vai dizer assim, poxa, eu já trouxe aqui para você a Mirabel, a bolacha. O que essas crianças aqui estão pensando, gente? Mas você perguntou para ela se ela gosta de morango? Aí ele diz assim, o nosso vice de ação social, pobre também tem gosto. Pobre também gosta de algumas coisas. Pobre também gosta mais disso e menos daquilo. Ou seja, todos têm uma mensagem. Todos são coenunciadores de alguma mensagem. Por isso, verdade, justiça e caridade, que são os lemas nossos, é o lema da ADCE, é o lema de vocês, de nós cristãos, e com isso eu quero finalizar. Nós poderemos promover muito mais isso aqui se a gente mover de uma teoria já defasada, que a imprensa não usa mais, a TV, o rádio, enfim, as grandes multinacionais também não usam mais, e que as igrejas e seus membros, a membresia cristã também precisa deixar de lado, e passar a ver como uma construção, um coenunciamento na sociedade. Os vários segmentos têm a sua mensagem, são coenunciadores. Aquilo que nós estamos falando, eles estão ouvindo, estão falando e nós precisamos ouvir. Dentro de um ecossistema onde há uma retroalimentação. E aí, claro, nós poderemos espalhar ainda mais a verdade, que é Cristo. Nós podemos espalhar a justiça, e só com justiça nós temos paz. E essa justiça, ela é geralmente exercida com a caridade, com amar ao próximo como a si mesmo. Obrigado por enquanto. Muito obrigado. Eu espero que nós tenhamos recebido mais um terceiro incentivo, já recebemos 2, mais o terceiro incentivo para aprofundarmos a comunicação em nossa vida. Agora nós vamos à comunicação na comunidade. Por favor, Renato. Então, uma boa tarde. Quero saudar todos os colegas e a colega aqui do painel. Uma boa tarde a todos que estão aqui. É uma verdadeira honra ter sido convidado para partilhar algumas coisas nesse lugar de tão importantes reflexões e partilhas. O que me foi pedido foi uma reflexão sobre comunicação na comunidade. E eu pensei em 15 minutos o que a gente pode fazer para trabalhar esse tema de forma satisfatória, sem nos alongarmos muito e indo aos pontos mais importantes ou ao ponto central dessa temática. Só vou pedir para eu colocar isso. Eu preparei uma pequena apresentação aqui que vai nos guiar um pouco nessa nossa reflexão. Eu fiquei pensando assim, 2 caminhos possíveis para essa abordagem. O primeiro caminho era, me veio na pergunta, de que forma uma comunidade pode e deve se comunicar, ou ainda, como se caracteriza a comunicação de uma comunidade. Esse seria o caminho fácil, né? Porque a gente iria para um viés mais técnico, mais metodológico, ou seja, bom, nós temos lá uma comunidade religiosa, a família, a empresa, então, como seria uma comunicação eficiente? Então, eu não optei por isso, optei pelo mais difícil, que é o segundo. Qual o lugar da comunicação na formação e na vida de uma comunidade? E aí, sem combinar, bem no início do nosso painel, o senhor fala, né, a comunicação é vida. É essa questão que eu quero abordar. A comunicação, ela é o ponto zero de uma comunidade. Então, a nossa questão não é como a comunidade se comunica. A nossa questão é que comunicação nos gerou como comunidade. Mania, não é para lá, é para lá. Quando a gente fala em comunicação, a gente está falando primeiro em expressão. Eu, quando era criança, tinha uma disciplina no colégio que era comunicação e expressão. Vê minha idade agora, né? Isso não existe mais há muito tempo. Comunicação é expressão. Cada um de nós, aqui em cima, nesse painel, e outros painelistas, palestrantes, se expressaram. E ao se expressar,
revelaram algumas coisas. Nós poderíamos, cada um de nós aqui, passar um pelo outro na rua sem nunca saber quem nós somos, sem nunca saber da família de vocês, da empresa do senhor, sem nunca saber que ele é um comunicador de várias mídias, enfim, nós revelamos algumas coisas. A comunicação, ela é uma expressão que revela. Sempre que nos comunicamos, estamos revelando algo, estamos nos expressando, e isso é do humano, isso nos faz humanos. Nós somos humanos na medida em que nos expressamos e nos revelamos. E, quando nos revelamos, nós estamos abrindo uma dimensão que é basilar para a humanidade, que é a dimensão da transcendência. A revelação nos leva à transcendência de nossas condições. Comunicar-se, portanto, é um exercício de transcendência. E isso que nós estamos fazendo aqui é exatamente essa questão. A família, vocês convivem no dia a dia, mas tiveram que parar e pensar como é que vocês transcendem essa família dentro de casa para cá. A empresa, o senhor está lá diariamente. Como é que eu transcendo isso? Tiro de lá e comunico aqui em 15 minutos. O seu trabalho que é falar em rádio, como é que em 15 minutos eu transcendo isso aqui nesse painel? E quando a gente fala em transcendência, aí a gente tem que ir para uma análise, primeiro, do fenômeno religioso, que está implicado na transcendência, e depois da questão teológica. Então eu vou aqui me meter a analisar a comunicação pelo teológico, não pelo viés da teoria da comunicação que eu não estudei. Transcendência é algo que está em nós como um anseio pelo incondicional. Todos nós somos seres condicionados e o nosso maior drama é nós termos, na medida em que crescemos e amadurecemos, nosso maior drama é tomarmos consciência de nossos condicionamentos. Na medida em que a vida avança, nós vamos percebendo mais e mais condicionamentos que nós temos e mais cresce nosso anseio pelo incondicional. Essa crise entre condicional e incondicional nos coloca em busca de um sentido último. Estou usando aqui Paul Tillich, que foi meu grande estudo no doutorado em teologia. Busca por um sentido último que ilumine essa busca pela incondicionalidade. O que é esse sentido último? É o famoso sentido da vida. Todos nós estamos buscando um sentido último para a vida. Por que último? Porque depois dele não tem mais nada. A gente procura encontrar isso. O nosso problema é que a gente, várias vezes, compra alguns sentidos últimos e descobre que de último não tem nada, que tem muita coisa depois daquilo ainda, né? Isso o Tillich chama de idolatria, né? Então a gente tem que ter essa atenção e amadurecer a busca desse sentido último. Este processo de busca de sentido último a gente chama de experiência de fé. A experiência de fé se dá quando, em alguns momentos da vida, nós temos uma revelação desse sentido último. Não pensem, eu botei essa imagem aqui feita pelo Sebastião Salgado de propósito, porque logo a gente se remete a esse tipo de coisa, o céu se abriu, uma voz veio, não. Pensem, por exemplo, o que foi a revelação de sentido de vida quando o primeiro filho nasceu. Tudo mudou. Isso é a revelação de sentido último, isso é a experiência de fé. Cada um de nós pense o que aconteceu quando passou da infância para a adolescência. E a vida revelou outros sentidos que não só aqueles da infância. Isso é experiência de fé. Tudo isso, toda essa experiência, a gente traduz em símbolo. E o símbolo é algo que daqui a pouco tem um grande sentido para mim, porque eu fiz a experiência, mas para o outro, quando eu olho, o outro olha, ele não vai fazer tanto sentido assim. O símbolo, para não ser esquecido, precisa ser narrado. E na medida em que eu narro um símbolo, eu transformo esse símbolo num mito. Nós fazemos isso todo ano quando a gente faz aniversário, né? As pessoas vão lá, abraçam a gente, que legal, daí começam a lembrar histórias da vida da gente. Nada foi desse jeito. Esse é o mito da nossa vida. Só que estar vivo é importante. E as pessoas vão lá e celebram esse estar vivo. A gente lembra da infância, nossa infância não foi tão boa assim. Mas a gente tem um mito da infância porque lá foi nosso ponto de partida. E a gente acessa isso pelo rito, os nossos rituais. Aquilo que o senhor falava na Plásticos Itália são rituais que vocês foram estabelecendo.
estes rituais vão acessando o espírito da empresa que está lá naquele seu projeto inicial. Aquilo que vocês falaram sobre estar à mesa é um ritual que acessa o espírito que gerou essa família. Então, essas coisas todas estão presentes nessa nossa busca por sentido último. Aquilo que eu mostrei ali poderia servir como um mapa para nós entendermos qualquer tradição religiosa. A busca de transcendência, a busca por um sentido último se dá em qualquer tradição religiosa. Aliás, é isso que faz com que elas nasçam. Uma tradição religiosa nasce dessa experiência comunitária de busca de sentido último, de experiência de fé e assim por diante. Quando trazemos para o nosso âmbito de tradição cristã, do que nós estamos falando? E aí vem a comunicação que nos gera como comunidade. No princípio era a palavra estava em Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso é muito importante, é a palavra que é vida, a palavra que se torna carne e habita entre nós. Só que, infelizmente, a gente tem a tendência de mitificar isso aqui a um extremo que a gente bota isso num nível muito abstrato. E eu quero trazer para o concreto isso. Porque, no princípio, nós éramos palavra. Nós éramos palavra. É interessante que hoje, cada dia mais com o avanço tecnológico, quando uma gestação acontece, já se sabe com muita antecedência, não só o sexo da criança, mas até as feições da criança, e já se coloca um nome na criança, bem antes dela nascer. Então, no princípio, nós somos palavra. E antes até de uma gravidez, nós somos palavra de desejo um pelo outro. Rubem Alves falava muito nisso. Tudo começa na palavra. Nós começamos nas palavras. Todos os projetos que nós fazemos começam nas palavras, e as palavras já são uma expressão das ideias. Nós éramos amor. Já pensaram nisso? Nós somos amor concretizado em algum nível. Esse sineta não é para mim, né? Estou brincando. Mania de professor, né? Bate a sineta, a gente terminou a aula, vamos embora. Vejam, nós somos palavras encarnadas. Tu é roteirista, né? Pois é. O que é a filmagem de um roteiro? É a encarnação da palavra. Nada mais do que isso. Há uma ideia transformada em palavra e isso é encarnado e ali se cria um mundo. É um ato criador. Né? Então, nós somos isso. Então, essa encarnação da palavra do Evangelho de João não é uma coisa... João não tirou isso lá. Não, ele está falando exatamente da experiência concreta humana, que é feita pela palavra, é feita pelo Filho. Nós fazemos essa experiência porque nós somos humanos. E o que é? Nós nos tornamos carne. O que é tornar-se carne? Ter fome e desejar o pão. Podem ler juntos essa segunda? Vocês? Isso é ser carne. Deixa eu voltar ali que eu cliquei um pouco antes. Isso é ser carne. É viver o contraditório. É viver a crise. É viver entre o nascer e o morrer. Tem aquela música do Pearl Jam, onde eles cantam: eu sei que nasci, eu sei que vou morrer, e o que tem no meio disso é meu. Isso é ser carne. E mais, antes de mais nada, nós somos, nos tornando carne, nós somos comunicação viva de algo anterior a nós. E quando a gente pensa nessa mística da palavra que se faz carne, e a gente se remete ao ambiente original da tradição religiosa, que é aquele revelado no ministério de Cristo, nós somos desafiados a retraduzir isso para o nosso ambiente atual. E a gente retraduz isso nos dando conta de que essa vida que nós vivemos, ela é... Ela é Belém,
Ela é uma vida de muitos começos, é uma vida de nascimentos, é uma vida de inícios de projetos. Quantas coisas nós iniciamos ao longo da vida. Isso é viver Belém de novo. Ela é Nazaré. O que acontecia em Nazaré? Jesus crescia em sabedoria e graça, né? A vida é lugar de crescimento em sabedoria e graça. Nós temos que identificar essas coisas. Nosso ambiente de trabalho é Belém, é Nazaré. Família é Belém, é Nazaré. É Samaria. A vida é, às vezes, um lugar onde a gente não é bem-vindo. A vida, às vezes, é um lugar onde as pessoas não querem que a gente esteja lá, mas a gente tem que estar lá. E isso serve para qualquer âmbito da vida, família, empresa, enfim, que a gente puder pensar. A vida é Betânia, reunião com os amigos. O que seria da vida da gente se a gente não nos reunisse com pessoas que nos acolhem, que nos compreendem, que nos repreendem às vezes? A vida é Jerusalém, é o lugar onde a gente revela quem a gente é e onde a gente assume todos os riscos e todas as consequências dessa revelação. A vida é Calvário. Quantos de nós já atravessamos Calvários? Quantos de nós talvez estejam atravessando Calvários nesse momento? E a vida tem que ser também sepulcro vazio. Nós precisamos fazer a Páscoa ir acontecendo na vida. Essa é a comunicação. Lá na comunidade da paróquia, lá na empresa, lá na família, a gente tem que se dar conta dessa dinâmica. Porque essa é a dinâmica que nos tornou comunidade. Nós vivemos em constante tempo litúrgico. A nossa vida, a partir dessa configuração com a palavra feita carne, ela é tempo litúrgico sempre. Para terminarmos, o que é uma comunidade? A mesma fome em busca do mesmo pão. Eu posso não saber, mas eu posso estar fazendo parte de alguma comunidade, mesmo que eu não reconheça isso. Se eu tenho a mesma fome daquelas pessoas e busco o mesmo pão daquelas pessoas. As imagens todas são do Sebastião Salgado, e isso aqui são algumas elaborações que eu fiz a partir de alguns estudos sobre teologia, arte, comunicação e assim por diante. Obrigado. A organização acaba de nos informar que não nós vamos ter tempo para debates, para perguntas. Então, eu gostaria de incentivar a todos a aproveitar a presença dos nossos painelistas aí na hora do cafezinho e dialogar com eles. Eu quero agradecer, em especial, aos nossos painelistas pelo que expuseram e gostaria de concluir este painel lembrando que a comunicação me remete muito ao símbolo da cruz. Que para nós, na vida real, é Cristo de braços abertos. É Deus se tornando gente na vertical e gente que nos abraça, que é Jesus Cristo. E este abraço acontece indistintamente para todos. Não importa a nossa convicção. Eu quero só lembrar que o Verbo, como foi muito bem dito várias vezes, se fez carne, habitou entre nós. E, em Lucas 2:10, fala que a gente não deve ter medo, que os pastores do campo não precisam ter medo. É que hoje vos nasceu em Belém, na cidade de Davi, Cristo o Senhor, que será boa nova para todo o povo. Portanto, na comunicação que é vida, nada, ninguém fica excluído.
Por outro lado, temos que entender e vamos apoiar este ano como nunca, se é que, senhor presidente, vamos ter o mesmo enunciado da ADCE e das entidades co-irmãs, apoiadoras e participantes, que Natal, sobretudo, é Cristo. Será lançado dia 20 e eu vou incentivar os colegas da AGERT e da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão a divulgarem cada vez mais este lema, porque nós vimos que a comunicação de Deus chama-se Jesus Cristo, centro de toda a nossa vida. E como acontece essa comunicação na cruz? Ela acontece por amor. Tudo que nós fizermos, tudo que nós queremos, tudo que nós fizemos é por amor. E eu quero, neste momento, prestar uma homenagem ao nosso presidente. Ele ontem me lembrou que quando ele celebrou suas bodas de prata na missa, fazia parte do que havia sido planejado, eu levantei e li um texto em voz alta. E eu gostaria de encerrar este painel. Canto, certo. É a verdade. Hoje eu leio o texto em voz alta e eu quero encerrar e depois desafiar a todos vocês a fazerem o mesmo que eu vou fazer com o D'Amico. É o hino ao amor de 1 Coríntios 13. Eu vi bem o seu texto. Em que Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado em sacrifício, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo, se não tiver amor, nada disso se me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E Paulo conclui, e agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Este é o texto. Minha esposa esteve doente, incapacitada de se mover por uma queda em aula de ginástica, e ela disse que nunca recebeu, estava acamada, imóvel, nunca recebeu tantos abraços meus quanto nestes 2 meses em que eu fui o enfermeiro particular. Ao mesmo tempo, ela leu por um médico, escrito por um médico, que o melhor remédio do mundo, como expressão de amor, é o abraço. Então, meu presidente, vou lhe dar um abraço. Com esse
Agora o desafio para vocês fazerem duas coisas. Levarem e abraçarem a quem está próximo de vocês. Nesta mesma ideia de que o nosso objetivo é espalhar a luz. Enquanto manifestamos no gesto do abraço o nosso amor, nós agradecemos ao pastor Ilmar Cranenberg, Renato Ferreira Machado, Tiago Albrecht, Jaime Lorandi, Eduardo Dias e Caroline Jäger por suas participações no nosso painel. Nós faremos agora um breve intervalo de 10 minutos e retornaremos com a mensagem atual com o Frei Vanildo Zunho.